Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de... Olá a todos, que a paz de Deus permaneça em vossos lares, em vossos corações. Vamos aqui dar continuidade a esse nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, procurando levar até você a doutrina espírita, né? De uma forma muito simples, muito didática, para que você possa conhecer, né, e ter suas conclusões. Se você já conhece, você relembrar. Se você não conhece e quer conhecer a doutrina espírita, esta é a oportunidade. Não tenho nenhum intuito aqui de convencê-lo, é trazer o que nós acreditamos, o que nós cremos, o que nós entendemos como sendo a verdade do Cristo trazido através do Evangelho e rede vivo pela nossa doutrina espírita. Vamos então dar continuidade. Bom, aqui estamos, né, nessa nossa tarefa maravilhosa que é estudar a doutrina espírita através desse estudo sistematizado da doutrina espírita, por esse programa da Federação Espírita Brasileira, que é o programa fundamental, o tomo 1, que é uma obra que está revisada. Então, a gente procura trazê-la de uma forma muito tranquila, para que você possa, a cada semana, ter um pouquinho mais de conhecimento. Lembrando que esse é o nosso nono encontro e já estamos agora no módulo 2 que fala da codificação espírita. Estamos trazendo a coisa muito devagar, né? Um pouquinho a cada semana, mas pode rever quantas vezes quiser, porque fica lá no nosso playlist da no nosso YouTube lá do SEAC aqui de Saquarema. Então, nós estamos agora no contexto histórico, né, do século XIX na Europa, e já estamos na terceira parte disso, e a gente então começa aqui falando desse nosso trabalho, e nós vamos então ver como é importante, porque a gente já falou da Declaração da Independência dos Estados Unidos, falamos da Revolução Francesa, né, e falamos de Napoleão Bonaparte, e agora vamos falar dessa Revolução Industrial. E vamos também falar da manifestação artística, política, filosófica, essas coisas, para a gente poder, então, chegar depois ao nosso espiritismo. Então, o que que a gente vai falar sobre a Revolução Industrial? Qual a importância dela nesse nosso trabalho, né? Entender um pouquinho de cada coisa disso aí. Então, essa transformação, a Revolução Industrial, ela visa justamente essa transformação da matéria-prima em bens de produção, né, e de consumo, só que de uma forma mais acelerada, de uma forma mais dinâmica. E aí ela entra em contraposição àquela atividade agrícola, né, que estava bem lento, essa prestação de serviço vem para auxiliar isso, para dar um levante nisso. E ela vem justamente pareada com aquele trabalho, vem uma conjugação, né, do trabalho, né, do esforço que se faz e do capital, né, que se emprega para essa transformação dessa matéria-prima em bens de produção e em bens de consumo, porque aí exigiu realmente o capital. Mas o importante é que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ela foram assim dois acontecimentos que realmente, definitivamente, alteraram a forma de visão, a forma de vida da civilização, principalmente da ocidental, né? E é com essas revoluções, né, que começa o que a gente chama de história moderna. Essa idade contemporânea, que é o período específico atual, né, que a gente, na realidade, vive na história desse nosso mundo ocidental, ela conhecia exatamente nessa Revolução Francesa.
E assim, de todos esses principais fatos do século XIX e começo ali do século XX, eles tiveram, sim, é, fixado nessas duas revoluções, tanto a francesa quanto a Revolução Industrial. Nós já estamos falando aqui do século, nós já estamos no século XXI, mas a gente vai ver a importância que foi o século XIX, não só na história, da humanidade, vamos colocar assim, né? Mas para a história desse advento do Espiritismo, da chegada do Espiritismo. Então, o que que ela traz para a gente, né? O que que é essa Revolução Industrial? Ela faz o que primeiro que dissemina, né, desse liberalismo burguês, né, que seria assim, um rompimento com essa nobreza, e essa implantação de onde se colocava uma ordem social que se chamava de liberal burguesa, que na realidade era uma opressão. Ela traz um êxito econômico da classe média. Então, aquela classe média que não tinha como evoluir porque estava na mão da burguesia, ela agora ela tem essa condição, ela passa a ter essa condição, né? E com isso, o declínio daquelas antigas aristocracias fundiárias, daqueles grupos sociais assim com aquele poder maravilhoso, poder grandioso, que passa agora, né, a mudar. Não são esses os grandes poderosos. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer muitas coisas, porque ela passa a desenvolver a consciência de classes entre os trabalhadores urbanos, que eles têm condições de crescer, têm condições de evoluir. Só que com isso, ela vai derrubar esse absolutismo, mercantilismo, e principalmente daqueles últimos vestígios que ainda existia daquele regime senhoral. Quando a gente fala do absolutismo, quando a gente fala desse mercantilismo, e desse regime senhoral que ainda existia, isso aí são conceitos muito importantes, conceitos assim que a gente considera chaves da história da Europa, na história europeia, né? Que vem exatamente nesse período que a gente está colocando. Por que que seria esse absolutismo, né? Esse absolutismo, ele é assim um sistema político, ele era, né, um sistema político onde o rei, ele concentra o poder absoluto, né? Quem está mandando concentra o poder absoluto. Isso normalmente, era frequentemente, isso era implantado com políticas mercantilistas, né? Com políticas mercantilistas que visavam o enriquecimento, enriquecimento do Estado, o Estado enriquecia através do comércio e da exploração das colônias, da exploração colonial. E esse regime senhorio, né, que ainda existia esse resquício ainda, ele era um sistema social e econômico também, por que não dizer econômico também, e ele prevalecia, a prevalência, antes desse sistema absolutista mercantil, já vinha antes, por isso que era resquício dele, onde os nobres exerciam assim, grande influência sobre os camponeses da sua terra, e eram os donos das liberdades, né? Então, vê que a Revolução Industrial ela vem mudar tudo isso, a consciência, a mentalidade, ela vai mudando. E aí, essa invenção de máquinas e de equipamentos sofisticados, que são muitos, que começam a aparecer, sabe, progresso tecnológico. A gente vai ver que eu coloquei aqui 10 dessas evoluções, mas houveram, né, teve mais. A máquina a vapor, imagina a máquina a vapor, né? Começa então a surgir, vocês não é mais só tração animal, o tear, né, que era importante para fazer tecidos, né, mecânico, descaroçador de algodão, feito a manual e agora tem um processo acelerado. Iluminação pública a gás, imagina isso, né? A gente acende uma luz hoje, então, iluminação pública a gás, né? As pessoas iam lá de noite,
Serviço público ia lá e acendia. Eletroímã, primeira fotografia. Olha quanta coisa que acontece, que aconteceu nesse período, né? Olha só, locomotiva, roquete, aquela, né? Começou. Aí, olha só, hoje a gente tem trem, metrô, tudo sofisticado. Telégrafo, olha o que que o telégrafo fez na humanidade, né, em levar informação, martelo a vapor, produção de aço e massa. Então, o que eu botei aqui, eu peguei aqui 10 principais ou 10 evoluções que a Revolução Industrial trouxe nesse século XIX, final do século XVIII e início do século XIX. E mais coisa, desenvolvimento das relações internacionais, em especial nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global. Então, isso não é só a internet agora do nosso século, final, né, meados do século XX, XXI agora, mas isso já começa lá no século XIX, uma outra mentalidade, uma outra mudança de pensamento. Desenvolvimento da rede de comunicação de curta e de longa distância, principalmente pelo emprego inteligente da energia e da eletrônica. Então a gente percebe, sabe, eu estou procurando trazer assim rápidas pinceladas, a evolução desse século XIX, ampliação dos meios de transporte, em especial marítimo e aéreo. Nós sabemos hoje da grande importância do marítimo aéreo, sendo que a gente não pode desprezar nunca o terrestre, porque quem leva até os aeroportos, até os portos, são os caminhões. Então, o terrestre ele não cai, não pode, não vai nunca deixar, pelo menos no nosso período aqui, de ser a sua grande importância. Mas por quê? O marítimo está aí. Mas quem é que leva essa carga até os portos, né? Os aeroportos, quem é que leva até os aeroportos? Então, assim, mas a ampliação desse meio de transporte foi maior. Então, as mercadorias colhidas que demoraria, às vezes, meses para chegar, chega muito mais rápido. Sem contar que não poderia ter materiais perecíveis, né, que não poderia ser transportado para o exterior, para outros locais mais distantes. Fornecimento das pesquisas, né? Começa a favorecer, começa a aumentar as pesquisas médico-sanitárias voltadas para controle de doença e epidemia. Quantas pessoas, né, morriam, quantas pessoas desencarnavam por não ter uma assistência, né? Então, a gente observa, a coisa vai evoluindo, vai crescendo, a evolução traz isso, traz coisas negativas, traz, mas traz muita coisa positiva. Depende do nosso olhar, como é que a gente está, então, observando a ciência. Relação de trabalho, né? Aí a gente vai ver pontos também não muito favoráveis, mas que faz parte desse crescimento, né? Então, nas relações trabalhistas, assim muda, a gente começa a ver uma exploração de trabalho pelas deficientes condições, né? As pessoas trabalhavam muito, ganhavam pouco, não tinha nenhum tipo de salubridade, né? Não tinha higiene, ou seja, era uma degradação, não tinha esse negócio de criança, é todo mundo no mesmo patamar. Aí a gente começa a ver o crescimento desordenado das cidades, né? Porque as pessoas começam a vir para onde tem esse trabalho, onde tem as indústrias, com isso vai aumentar a poluição ambiental, porque as máquinas vão gerar isso, não existe um controle, né? Hoje que a gente fala em monóxido de carbono, a gente fala hoje em proteção da nossa camada, atmosfera, hoje não tinha isso, então aumenta a poluição ambiental, aumenta o desemprego, porque muita gente, as máquinas vão substituindo, surgimento do consumismo, muita gente para consumir, e aí a demanda fica pouca, né? Problemas sociais começam a aumentar em todos os locais, condições de subsistência da classe trabalhadora fica cada vez pior, jornada de trabalho muito intensa, né? Não se buscava esse controle e alta concentração populacional. As pessoas vinham buscando alguma coisa porque lá onde eles estavam, já não conseguia fazer nada. Vamos falar um pouquinho dessa manifestação artística e cultural também, que pode parecer, poxa, mas tem importância, muita importância, porque é nesse momento que começa a surgir os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha a espiritualidade já entrando aí, liberdade, igualdade e fraternidade. Começamos então chegando perto do nosso grande objetivo, da nossa grande chegada, né? Pesquisava-se a cultura,
essa cultura popular, verificava o que as pessoas buscam, como é que esse folclore, como é que funciona, o que que é esse folclore, o que é que esse país, o que que esse povo faz, quais são as tradições dele. E aí começa-se a buscar essas pinturas, ou seja, eles começam a trazer isso para a arte, para essas manifestações artísticas, né? E aí obras, grandes obras românticas de caráter épico. O século XIX, em termos de evolução romântica, também foi muito grande. O teatro, ele, ele traz para a gente, nesse romantismo, né, nesse momento do século XIX, ele traz assim a liberdade, uma liberdade de criar, uma liberdade de valorizar as emoções. E para o teatro, né, valorizou-se muitas coisas, a gente vai ver algumas poucas aqui, mas, por exemplo, no teatro, obras como, por exemplo, obras Frei Luís de Souza, que traz a obra, não a obra, né, Frei Luís de Souza, é uma obra do autor, acho que é Almeida Garrett, se não me engano. Tem uma outra obra chamada A Crente na Liberdade, também, de Alexandre Herculano. E essa que eu coloquei aí, né, Tristão e Isolda, muito interessante essa obra, que ela retorna nesse século XIX, embora essa obra é uma obra muito antiga, é uma lenda de Tristão e Isolda. Ela foi assim reinterpretada justamente nesse século, porque é uma época bem antiga, mas não lembro exatamente qual é o século dela, né? E ela foi revitalizada, ela foi nesse movimento romantista, ela volta, né, na literatura, volta na música. Ela, na realidade, assim, é um romance de Tristão e Isolda, né? As origens delas bem anteriores, mas que traz sabe, uma liberdade para aquelas pessoas, para aquele momento ali da humanidade, trazendo para a gente. E a gente vai ver também as lutas políticas e sociais dessa época são grandes, né? Os sacrifícios da população, infelizmente, o sangue derramado em tantas batalhas e dificuldades encontradas nas disputas amorosas, do que pode, do que não pode, os desejos, né? Mas com mais liberdade, isso é importante. E a gente vai ver que as atividades artísticas e culturais desse século revelam assim uma preferência pelo romântico. Por isso a gente fala, né, no romantismo, né, nesse desejo, nessa possibilidade do amor. A gente começa a ver então esse sentimento surgir. E na segunda metade do século XIX, aí vem a pintura, né? A pintura europeia, ela passa por uma transformação muito grande, porque desencadeada por movimento chamado impressionismo. Eu não entendo muito de pintura, né, dessa parte artística, mas o impressionismo ele foi muito importante, porque a gente vai ver figuras como Delacroix, Davi, Monet, Cézanne, Degas, Ranier, Renoir, Monet. Então, quem entende de arte vê que esses impressionistas, a maneira que eles fizeram, a maneira que eles trouxeram, ou seja, trazendo realmente o sentimento, trazendo a emoção, trazendo esse romantismo, né? E música. A música, então, que hoje, né? Quem gosta de uma música clássica, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? O ouvir, a serenidade, a tranquilidade. A música para os românticos não era só uma obra de arte, né? Mas era um meio de comunicação com o estado de alma. Você parou para ouvir uma música, às vezes você pode estar um pouco agoniado, meio chateado, meio triste, e assim, ouvir uma música dessa, e sabe, sentir lá no seu âmago assim, como é que isso pode te fazer bem? Como é que isso pode te trazer? E aí, vários, né, artistas da música, Wagner, Chopin, Rossini, Beethoven, Bellini, Verdi, Texto. Então, assim, muitos artistas trazendo coisas que hoje, né, quem conhece também, quem gosta de músicas, assim, vai se apaixonar até hoje, né? Não vai se perder diante desse manancial.
Muitos escritores, né, se engajaram na luta política e social através de suas obras e suas ações, e tudo isso vem, então, contribuição. Nada disso está perdido, nada disso está por acaso, tudo isso tem uma razão de ser. E aí, quando você vê pessoas como Lamartine, Victor Hugo, vai ver como Louis Corré, todos eles com um significado. Lamartine e Vitor Hugo são eleitos deputados, tornando-se o próprio Lamartine, que muito contribui para aquele advento da República, a gente sabe disso, foi chefe de governo provisório. Então, dentro dessa política, a gente vê seres que vêm com esse objetivo de ajudar. Zola milita na causa republicana ou socialista. A gente vai ver Stendhal e Luiz, né, Paul Luiz, são liberais e anticlericais, perdão, são liberais e anticlericais, então tem uma luta diferente, né, com relação à imposição, a certas imposições. E a gente vai ver também a, a figura, né, de Brand que torna-se liberal e prevê o advento da democracia. Então, assim, tu vê que a coisa está chegando, a democracia está chegando, as coisas estão acontecendo. E a gente vai ver na ciência também, né? Muito importante também, tu vê que na ciência também essa grande evolução. A gente vai ver as mudanças nesse século XIX, né, muito significativas e fundamentais, né? Esse progresso que a gente tem hoje, científico, tecnológico, que nós vivenciamos hoje. Eu não teria condições hoje de estar aqui falando para vocês, não, sabe, trazendo essas informações para vocês da forma que está sendo feita, e que vocês podem ver daqui a um dia depois da publicação, a 10 dias, a 10 anos depois da publicação, se não fosse esses iniciadores aí, né? Que a gente vê tantas informações a respeito deles, tantas coisas boas que cada um deles fizeram, e a gente vai entendendo, então, que não tem o acaso, tem um porquê. Deus está no controle, né? E trazendo assim essa possibilidade do nosso crescimento, e dependendo muito da gente, como a gente vai lidar, como a gente vai vivenciar, como a gente vai trabalhar todas essas informações que nós temos. E dessa forma, a gente encerra mais um programa, né? Como eu sempre procuro dizer, a gente não está procurando não fazer uma coisa tão comprida, tão longa, para que não fique cansativo, mas e para que você possa refletir no assunto, para que você possa refletir nessa doutrina espírita enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, que nós cremos de uma maneira assim ímpar. Acreditamos assim piamente nessa doutrina espírita, nas coisas que ela traz para a gente, porque ela passa pelo crivo da nossa razão. E esperamos então que você realmente assista, que você se inscreva em nosso canal, porque a nossa necessidade, o nosso objetivo é que nós possamos assim levar o mais longe possível as nossas informações, não com o intuito de convencer ninguém de nada, de levar o que realmente é o espiritismo, porque a gente observa muitas coisas erradas que se pensa a respeito do espiritismo por ignorância, por não estudar. Tudo que nós estamos trazendo essa possibilidade de você estudar, de você aprender, de você dizer é bom, não é bom, para mim não serve, né? Isso é que é importante. Então, se você gostou, acione o nosso sininho para que você possa receber sempre as informações, porque não é só essa informação que a gente tem, não é só esse trabalho que a gente tem no nosso canal. Nós temos trabalho de segunda a domingo, temos trabalho diário, né, diariamente no nosso canal lá do YouTube da SEAC, Nossa Sociedade Espírita Allan Kardec aqui de Saquarema, e que é importante, e compartilhe, se você gostou do assunto, leva, manda para as pessoas, para que as pessoas também possam ter essa grande oportunidade. E dessa forma a gente termina, e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Outros mundos habitar aqui no infinito,
ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.